onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Você que tem fome, você que tem fome, seja livre. Você que está cansado, você que está cansado, seja livre, livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Onde o Espírito de Deus está, onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Olhe para o céu, olhe para o céu, seja livre. Olhe para o céu, olhe para o céu, olhe para Jesus e seja livre. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina neste lugar. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Declare: eu sou livre. Eu sou livre. Livre para te adorar, livre para te buscar, Senhor. Eu sou livre. Eu sou livre. Livre para te adorar, livre para te buscar, Senhor. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres, somos livres. Jesus reina neste lugar.
Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Somos livres. Eu quero ouvir a sua voz declarando isso. Eu sou livre. Eu sou livre. Livre para te adorar, livre para te buscar, Senhor. Declare bem alto: eu sou livre. Eu sou livre. Livre para te adorar, livre para te buscar, Senhor. Verdadeiramente sereis livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Livre para te adorar, livre para te buscar, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Você pode celebrar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar, e eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador,
O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Você pode declarar isso? Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Mais uma vez. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aleluia. Nós cremos em Tua palavra, Senhor. Nós nos movemos em fé. Nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus. Levantamos neste lugar um altar de adoração ao Senhor, ao único Deus digno de receber todo louvor, toda adoração. Nós marcamos um encontro contigo, Jesus. Nós marcamos um encontro com o Espírito Santo aqui neste lugar. Obrigado, Pai. Obrigado por enviar a promessa sobre as nossas vidas. Aleluia. Meu amigo está aqui, veio me encontrar. Chamei o seu nome, ele me ouviu chamar. Que bom que estás aqui, doce Espírito de Deus. Sinta-se em casa neste lugar. Manifesta a tua glória, tua presença eu necessito mais. Manifesta a tua glória, tua presença eu necessito mais. Meu amigo está aqui, veio me encontrar. Chamei o seu nome, ele me ouviu chamar. Que bom que estás aqui, doce Espírito de Deus. Sinta-se em casa neste lugar. Manifesta a tua glória, tua presença eu necessito mais. Manifesta a tua glória, tua presença eu necessito mais. Estou aqui, envia-me. Disponho a minha vida, viverei em santidade. Estou aqui, envia-me. Oh, disponho a minha vida, viverei em santidade. Buscarei a tua face, manifesta a tua glória em mim. Então vem restaurar tua casa. Vem, Jesus, transformar a igreja em tua noiva. Vem curar, vem trazer a salvação.
envia-me. Disponho a minha vida, viverei em santidade. Estou aqui, envia-me. Disponho a minha vida, viverei em santidade. Buscarei a tua face, manifesta a tua glória em mim. Estou aqui, envia-me. Disponho a minha vida, viverei em santidade. Buscarei a tua face, manifesta a tua glória em mim. Meu amigo está aqui, veio me encontrar. Chamei o seu nome, ele me ouviu chamar. Que bom que estás aqui, doce Espírito de Deus. Sinta-se em casa neste lugar. Aleluia! Nós estamos aqui, Senhor. Queremos ser ministrados pelo Teu Espírito. Vem sobre nós, vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui. Edifica a igreja de Jesus aqui neste lugar, aqui nessa cidade. Levanta homens e mulheres cheias do Teu Espírito Santo para impactar e transformar famílias inteiras. Nós queremos ver essa cidade sendo lavada com o sangue precioso de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus um tempo de avivamento, de derramar abundante do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne. É a promessa do Senhor para as nossas vidas, para os nossos dias. Quem crê, dá um glória a Deus bem alto e glorifica o Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar. Aleluia. Pergunta para o irmão que está perto de você, do lado esquerdo e direito, sem fazer acepção de pessoas. Pergunta para ele assim: você está preparado? Não, pergunta com ousadia de profeta. Você está preparado? Você está preparado, irmão?
Fala para ele assim com ousadia: Deus vai mexer com você. Deus vai mexer com a sua vida. Fala com ousadia agora: Deus vai remover alicerces falsos, bases falsas, e vai estabelecer a palavra dele no lugar. Amém? Aleluia! Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4 e verso 5. Diz assim a palavra de Deus: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Eu vou repetir. E estando com eles, Jesus estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Você conhece o texto, assim como eu. Jesus tinha acabado de ressuscitar dos mortos. Jesus andou com os discípulos 40 dias depois da ressurreição, estabelecendo no coração dos discípulos uma base segura, porque eles iriam continuar naquilo que ele havia começado. Você percebeu que há uma determinação da parte do Senhor Jesus de que eles permanecessem em Jerusalém, que eles não saíssem. Há uma determinação. E o verso 5 diz que João batizou com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo. Então o que nós enxergamos aqui? Há dois tipos de batismo. Há dois elementos. Há o elemento água e há o elemento Espírito Santo. Você pode estar se perguntando, mas qual é a diferença dos dois? E talvez você acredite que o batismo no Espírito não é importante. Afinal de contas, qual é a diferença? Será que o batismo na água não é suficiente? Porque Jesus determina que eles fiquem em Jerusalém, se o batismo com água é suficiente. Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no verso 16, diz assim: eu vos batizo com água. É João Batista falando. Eu vos batizo com água, mas vai chegar alguém mais forte, mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista está dizendo a eles, o homem que batizava com água, está dizendo a eles, as multidões, as pessoas que vinham até ele para serem batizadas, ele estava dizendo a elas: olha, preste atenção, eu batizo com água, mas vem alguém que é maior, mais importante, mais poderoso do que eu, e ele não batiza com água, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. João já avisou. Fala para o irmão perto de você: João já avisou. João o Batista já avisou. Batismo com água é batismo de arrependimento, e batismo com o Espírito é batismo de poder.
Batismo com água é batismo de arrependimento, batismo com o Espírito Santo é batismo de poder. Marcos 1, verso 2 diz assim: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Quando Jesus vem até João, ele vem até João para mostrar para mim e para você o exemplo. Jesus se identifica conosco a tal ponto de ele ir até João e pedir para João para ser batizado. Batizado com o quê? Batizado com água. Jesus está mostrando para cada um de nós o exemplo. Eu creio que todos os que estão aqui passaram pela água, passaram pelo batismo. Jesus, ao sair das águas, vocês conhecem o texto, o Espírito Santo vem sobre ele, e ele ouve a voz do céu, a voz do Pai, dizendo: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Jesus, ao sair da água, recebe o Espírito. E foi visível para servir de testemunho para João o Batista. O homem sobre o qual você vir descer o Espírito Santo, esse é o meu filho. Esse é aquele que batiza com Espírito Santo e com fogo. Lucas, capítulo 1, vai dizer o seguinte. Lucas capítulo 4, verso 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Agora preste atenção no versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e sua fama correu por toda a circunvizinhança. O que eu quero que você entenda aqui nessa noite, que antes do batismo com o Espírito Santo, Jesus não fez nenhum milagre. A vida de Jesus era completamente comum, como a vida de todas as outras pessoas daquela região. Jesus estava com 30 anos, e não há nenhuma menção nas Escrituras de que ele tivesse operado algum milagre. E por que é que ele não operou nenhum milagre? Porque quando ele veio e nasceu da Virgem Maria, ele se esvaziou completamente do seu poder. Mas no batismo, quando ele cumpre o propósito de Deus, se identifica conosco, com os pecadores, o Espírito Santo vem sobre ele, e o texto diz que a partir daquele momento, a fama dele se espalhou. Guarde isso no seu coração. Jesus vai para o deserto cheio do Espírito Santo, mas quando ele regressa do deserto, ele regressa no poder do Espírito. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Após passar pelo processo de tentação, de provação no deserto, ele regressa no poder do Espírito Santo, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Veja só, Evangelho de Marcos, no capítulo 1, verso 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era.
Jesus, andando no poder do Espírito, começa a operar milagres, começa a apresentar o reino dos céus, e aonde o reino dos céus chega, os demônios precisam sair. Aonde o reino dos céus chega, pessoas são salvas, pessoas são curadas, pessoas são libertas. Jesus andando no poder do Espírito. A palavra de Deus nos mostra que há níveis diferentes de unção. Você vai lembrar de Moisés no deserto, quando Deus vai colocar, vai capacitar 70 líderes. O que Deus faz? A palavra de Deus diz que Deus retirou do espírito que estava, da unção que estava na vida de Moisés, tirou parte daquela unção e distribuiu para 50 homens, capacitando esses homens a liderar o povo de Deus. Mas Deus retirou da unção que estava na vida de Moisés. Vocês lembram de Elias? Elias era um homem ungido, sim ou não? Elias tinha unção, irmão, sim ou não? Elias tinha unção. Mas quando Eliseu olha para ele, e Eliseu é informado de que o ministério de Elias está terminando, ele tem um pedido para fazer para Elias. Elias, eu quero o quê? Eu quero unção? Não, eu quero unção dobrada. Eu quero 2 vezes mais unção do que você tem. Você conhece a história. Eliseu faz 2 vezes mais milagres do que Elias fez. Existem níveis de unção. O triste da história de Eliseu é que Eliseu não transferiu a unção dobrada que estava sobre ele, ele carregou essa unção para o túmulo. Você conhece a história. Um dia alguém enterrou um soldado morto, e esse soldado morto tocou nos ossos de Eliseu, e ao tocar os ossos de Eliseu, pá! Eita mistério, o homem ficou vivo. Eu sinceramente espero que os pastores e líderes que estão aqui me ouvindo nessa noite não façam como Eliseu, não carreguem a sua unção para o túmulo, mas transfiram essa unção aos seus discípulos, às pessoas que estão à sua volta, que Deus te confiou. Há níveis diferentes de unção. Nós já vemos isso no Velho Testamento. O profeta Ezequiel tem uma visão no capítulo 47, onde ele enxerga um rio que corre a partir do trono de Deus. Vocês conhecem a história. Aquela imagem chama a atenção dele, ele se aproxima para ver, e ele constata então que esse rio começa a partir do trono, do altar, e sai pelo templo, e o anjo que está acompanhando diz a ele: olha, entre no rio. Ele é chamado para ter contato com aquela água que corre do trono de Deus. E na experiência dele, no primeiro contato dele, a água dá até os tornozelos. E o anjo caminha mais um pouco com ele e diz a ele: entre de novo. E agora ele percebe que as águas estão dando nos joelhos. Eles caminham mais um pouco e o anjo diz a ele: entre de novo, experimente mais.
E aí o profeta percebe que aquelas águas já estão dando nos lombos. E o anjo faz mais um convite: entre de novo. E na quarta vez que ele entra no rio, ele percebe que esse rio agora precisa ser, ao entrar nesse rio, ele precisa experimentar o que é ter uma vida conduzida pelo rio. Até então, o profeta limitava a ação de Deus. O que eu percebo na igreja de hoje é que tem pessoas que se divertem com a vida no Espírito, molhando os seus pés até os tornozelos. Outras pessoas ousam ir um pouquinho mais longe em Deus e essas águas dão até os joelhos. Outros vão um pouquinho mais longe até os lombos. Mas nesses 3 níveis eu ainda permaneço determinando para onde eu vou, o que é que eu faço. O 4º nível, nessa vida no Espírito, é uma vida completamente diferente. Porque quando você entra no rio de Deus, você vai viver um outro tipo de ambiente. Você vai experimentar que todo o cansaço que você sente ao caminhar foi embora. Essa é a vida que Deus propõe para a igreja dele. Entrar no rio, entrar no nível aonde o rio vai te conduzir, aonde o peso vai embora. Isso explica porque tem tantas pessoas dentro da igreja evangélica hoje que estão cansadas, estão deprimidas. Por quê? Porque não estão entrando no rio de Deus, não estão experimentando a totalidade do que Deus tem proposto para cada um de nós. Você já experimentou entrar no rio? A lei dentro do rio é completamente diferente. Aquilo que é pesado se torna leve. Você consegue segurar um saco de 50 quilos dentro da água com uma mão. Não há mais peso. Essa é a proposta de Deus para cada um de nós. Não as águas nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, mas entrar no rio. Como você tem vivido? Que tipo de vida você tem vivido? A níveis diferentes de relacionamentos, a níveis diferentes de unção. E talvez você esteja se perguntando: por que devemos ser cheios do Espírito Santo? Porque nós sabemos, irmãos, quando nós confessamos os nossos pecados, nós vamos a Jesus, nós nos arrependemos da vida errada que nós vivemos. Nós somos perdoados por Deus e nós somos selados pelo Espírito Santo. Todos nós sabemos disso. Quem pertence a Deus foi selado pelo Espírito Santo. Mas uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo ter você. Há muitas pessoas dentro das igrejas que se contentaram em serem seladas pelo Espírito Santo. O selo de Deus em você garante que você é a propriedade de Deus. Mas a unção do Espírito Santo garante que você pode ser usado por Deus para fazer aquilo que Jesus fazia. Então a questão não é só pertencer a Deus. A questão é: Deus pode contar com você para salvar Formosa do Rio Preto. Deus pode contar com você para libertar os cativos. Deus pode contar com você para curar os corações quebrados. Deus pode contar com você, irmão. Por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? A primeira razão é porque ser cheio do Espírito Santo é um mandamento de Deus. É um mandamento de Deus. O texto nos diz que, estando eles
determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Era um mandamento de Jesus aos seus discípulos: não saem de Jerusalém até vocês serem cheios do Espírito Santo. Não saem, é mandamento. A segunda razão por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo é porque nós só teremos poder de filho quando nós formos cheios do Espírito Santo. E somente aquele que é filho, que entende a sua filiação com Deus, Deus é o seu Pai, é esse Deus Pai que enviou o Espírito Santo. Só tem poder de filho quem é cheio do Espírito Santo. Romanos 8, verso 12 diz assim: portanto, irmãos, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que ela lhes pede. Pois se vocês continuarem a segui-la, estão perdidos e perecerão. Mas se a destruírem, juntamente com as suas más obras, por meio do poder do Espírito, vocês viverão. Porque todos os que são dirigidos pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E a minha pergunta para você nessa noite é essa: você é filho de Deus? Você é dirigido pelo Espírito? Você entrou no rio de Deus? Ou você ainda mantém controle sobre a sua vida? Quantos crentes nas nossas igrejas completamente enrolados, escravizados por Satanás. E o mundo olha isso e se pergunta: será que o Evangelho realmente é real? Que igreja poderosa é essa que eu não vejo nenhuma manifestação do Cristo vivo entre vocês? A terceira razão para sermos cheios do Espírito Santo é quando nós andamos no Espírito Santo, nós vivemos em vitória. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos Gálatas. Capítulo 5, verso 16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui. Há uma pesquisa que mostra que 80% dos homens que estão na igreja, 80% dos homens que estão na igreja são escravos da pornografia. 80% dos homens que estão na igreja evangélica são escravos da pornografia. O que é isso senão a evidência de que essas pessoas não são dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, são dirigidas pela carne. Quando o apóstolo Paulo olha para a igreja de Corinto, a primeira coisa que ele diz é que naquela igreja não faltava nenhum dom espiritual. Não havia falta de dons espirituais. Mas ele não pôde falar com eles como a crentes espirituais. Eles eram crentes carnais. Governados não pelo Espírito, governados pela carne. Não era pela falta dos dons. Os dons foram dados àquele povo, mas eles não faziam uso. Eles preferiram serem guiados pela sua própria natureza. Ezequiel 36, verso 27, é um texto profético. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vivemos em vitória. Quando somos cheios do Espírito Santo,
Nós somos governados por Deus. A quarta razão para sermos cheios do Espírito Santo é que Deus nunca planejou que nós não fôssemos cheios. Deus nunca imaginou uma igreja, Deus nunca imaginou um crente desprovido de poder. Porque um crente desprovido de poder é uma vergonha para o reino dos céus. O nome de Deus é envergonhado por causa dos crentes carnais, de pessoas que se dizem ser de Deus, dizem pertencer a Jesus, mas as suas vidas, os seus atos não conferem isso. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Eu acho lindo aqui a afirmação de Jesus: vocês vão ser cheios. Vocês vão ser cheios. Vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Para cumprir a missão, eu preciso do poder do alto. Nós estamos aqui nessa cidade desde segunda-feira, ensinando a palavra de Deus. Na segunda-feira nós falamos sobre cura. Jim Gossen ministrou uma palavra tremenda aqui, ensinando os princípios da fé. Ontem à noite, os que estiveram aqui viram o evangelista Eduardo ministrando uma palavra poderosa sobre libertação, trazendo a igreja de volta para os trilhos. Poder de cura, poder para libertar os cativos. Por que nós estamos fazendo isso? Porque essa noite, a noite de quarta-feira, é a noite do enchimento do Espírito Santo. Por que a gente faz isso? Porque não dá para levar uma igreja para a rua sem ela estar cheia do Espírito Santo de Deus. Não dá para fazer a obra de Deus sem estar cheio do Espírito Santo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: o homem pode batizar com água, mas só Jesus pode batizar com o Espírito Santo. Fala para quem está perto de você, dá uma balançada no ombro dele, fala assim para ele: olha, a promessa é para todos. A promessa é para todos. A promessa é para todos, mas nem todos recebem. Olha que mistério, irmão. A promessa é para todos, mas nem todos recebem. A Bíblia nos diz que mais de 500 pessoas, eu vou arredondar o número, 500 pessoas ouviram Jesus dizendo que eles eram para ficar em Jerusalém. Era uma determinação de Jesus: não saiam. 500 pessoas ouviram isso. 500 pessoas foram testemunhas, elas viram Jesus sendo elevado ao céu. Jesus sendo assunto ao céu. 500 pessoas ouviram a determinação. Mas nós sabemos que em Atos 2 só tinham 120 pessoas. Quem é que é bom de matemática aqui? Quantas pessoas não esperaram? Parabéns, irmã, boa de matemática. 380 pessoas foram embora. 380 discípulos de Jesus não esperaram, não ficaram em Jerusalém, não permaneceram. E aí, meus irmãos, quais são as implicações de não esperar? O que aconteceu com esses 380? Quem não espera perde a maior dádiva de Deus após a salvação, que é o enchimento do Espírito Santo. Quem não espera só anda no natural, nunca vai experimentar o sobrenatural na sua vida. Quem não espera anda em desobediência.
Então eu olho para a Sagrada Escritura e eu vejo que 380 pessoas não me esperaram. E elas foram fazer o quê? Elas foram pregar o Evangelho. Elas tinham a mensagem. Elas sabiam que Jesus havia vindo. Elas sabiam que Jesus havia morrido. E elas sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Elas tinham a mensagem. E elas saíram. Elas saíram pelo mundo. Elas voltaram para suas casas. Voltaram para suas igrejas. Voltaram para seu lugar de origem. Com a mensagem certa. Jesus veio, a promessa de Deus foi cumprida, o Messias que nós aguardávamos chegou, Ele veio, Ele morreu e Ele ressuscitou. Nós vimos Ele subindo para o céu, nós vimos que uma nuvem o encobriu e nós ouvimos os anjos o dizendo: o que é que vocês estão olhando para cima? Esse Cristo que vocês viram subir, Ele vai voltar um dia. Mas qual era a determinação? Fiquem em Jerusalém até. E o apóstolo Paulo, nas suas andanças, Atos capítulo 19, ele vai encontrar uns discípulos. Presta atenção, irmão. Pega a visão aqui. Atos 19, verso 1 diz assim: e aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Essa pergunta é tremenda. Em que vocês foram batizados mesmo? Nós somos batizados na água. É claro. Aí Paulo fala assim: estou entendendo. Vocês são bons batistas. Vocês são bons batistas. Vocês são bons batistas. Vocês são os discípulos de João Batista. E João Batista verdadeiramente batizava com água. Olha o que a desobediência faz. Responderam-lhe no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome de Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 discípulos. Acabamos de encontrar discípulos daqueles 380 que saíram, que não aguardaram, que não obedeceram Jesus e saíram fazer a missão sem o poder de Deus. Tem muita gente fazendo a missão de Deus sem o poder de Deus, e Deus nunca idealizou isso. Por isso que Jesus deixou uma determinação: não saiam. Não saiam antes de receberem o batismo no Espírito. Atos 19, verso 9 diz assim: visto que algum deles se mostravam empedernidos, um coração petrificado e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que
todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Uma região inteira ouviu o Evangelho. E eu quero perguntar para você que faz parte da igreja de Jesus aqui em Formosa do Rio Preto, o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo que você não alcançou a cidade ainda? O que é que está faltando para a igreja de Jesus em Formosa do Rio Preto para cumprir a sua missão? Vocês acham que o apóstolo Paulo fez isso sozinho? Não, o apóstolo Paulo teve a ajuda dos 12, que agora cheios do Espírito Santo estavam com ele. Você percebeu que houve uma separação? Porque há pessoas que não querem se submeter à palavra de Deus. Estão com o coração tão endurecido que eles não permitem que a palavra de Deus entre nos seus corações. E eles acabam não vivendo o sobrenatural. Eram pessoas que tinham a circuncisão, tinham no corpo uma aliança com Deus, mas negavam o Filho de Deus, e não experimentaram uma vida de poder. Continuavam nas suas sinagogas, porque para permanecer na sinagoga, você não precisa do batismo do Espírito Santo. Para ser um religioso, você não precisa do batismo do Espírito Santo. Você consegue fazer isso sozinho. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus? Quais são as implicações para quem espera? Quem espera corre riscos. Você precisa lembrar que há uma perseguição para aqueles que permaneceram em Jerusalém. Mas eles obedeceram. Eles esperaram em Deus. E porque eles esperaram em Deus, o sobrenatural de Deus veio sobre eles. E a vida daqueles homens foi completamente transformada. Porque o poder do Espírito Santo proveu a eles coragem, ousadia, confiança, visão, capacidade, autoridade. Vida no Espírito é vida de poder. O que é unção? Unção é poder específico para uma obra específica, numa pessoa específica. Então eu quero te perguntar, você tem unção? Porque quem tem unção sabe que tem uma missão. Sabe que Deus lhe confiou algo para fazer. A unção de Deus não vem sobre nós para nós nos divertirmos dentro das igrejas. A unção de Deus não vem sobre você para você ficar rodando dentro da igreja, para você ficar falando em mistério. A unção de Deus vem sobre você para te capacitar a sair das quatro paredes e anunciar o Evangelho de Jesus com poder. É libertar o cativo, é curar o enfermo. É para isso que a unção de Deus vem. O Espírito nos guia a toda a verdade, Ele nos dá força espiritual e inspiração. O fogo do Espírito nos aquece, nos ilumina e nos purifica. Vós sereis batizados no Espírito Santo. Vós sereis batizados no Espírito Santo. E aí chegou o dia. Você sabe quantos dias os discípulos esperaram para serem cheios? 2 anos? 3 anos de busca? 4 anos de busca, subindo no monte, descendo no monte em Jerusalém, e nada do Espírito Santo vir. Foram para todas as reuniões de oração durante 5 anos, 3 anos, 3 meses. Quanto tempo eles esperaram? Eles esperaram 10 dias. Jesus andou com eles depois da ressurreição 40 dias. E Jesus morreu na Páscoa. E o Espírito Santo veio em Pentecostes. Pentecostes é 50 dias depois da
Páscoa. Eles esperaram 10 dias. Aqueles 380 não puderam esperar nem 10 dias. Mas deixa eu falar uma boa notícia para você. O período de espera terminou. O período de espera terminou. Eu não preciso esperar mais. Porque em Atos 2, verso 4 diz o seguinte: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, fala das coisas de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, tem uma mensagem para entregar. Aqueles que estão nos acompanhando nas escolas, esses 3 dias nós caminhamos nas escolas aqui dessa cidade. Nós vimos o que o Espírito Santo é capaz de fazer através da vida de homens e mulheres que ousam ser usados por Ele. Nós vimos curas acontecendo dentro da escola, nós vimos crianças, nós vimos professores entregando a sua vida a Jesus dentro das escolas. Deus os visitou no lugar de trabalho. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo fazem a obra de Deus. Pedro, cheio do Espírito Santo, tem uma multidão diante dele. E ele prega uma mensagem cheia do Espírito. É a primeira mensagem que Pedro prega cheio do Espírito Santo. Quando aquelas pessoas ouviram a mensagem, o verso 37 diz o seguinte: ouvindo eles isto, compungiu-se o seu coração e perguntavam a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Por quê? Porque diante do agir de Deus, e Deus usou toda uma estratégia como Ele usou lá com Moisés. Moisés, quando ele viu o fogo, ele se aproximou, ele constatou: por que essa sarça não está queimando se o fogo está ardendo? O que foi que Deus usou? Lá no batismo com o Espírito Santo, línguas como de fogo e um vento que soprou naquele lugar, e as pessoas foram atraídas por Deus para ouvirem a mensagem de Deus. O sentimento de desespero daquela multidão religiosa foi tão grande. O que nós precisamos fazer? Já que nós matamos o Filho de Deus, nós negamos o Cristo. Disse-lhes Pedro, verso 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Não é preciso mais esperar. O que é preciso fazer? Se arrepender. Quantas pessoas dentro das igrejas evangélicas hoje que precisam se arrepender? Se arrepender da vida de pecado. Se arrepender da vida centrada no eu. Eu. Se arrepender de quê? Se arrepender de viver uma vida sem um relacionamento com Deus. No evangelismo, geralmente pergunto para as pessoas: como está seu relacionamento com Deus? E nós encontramos muitas pessoas desviadas, com o coração quebrado, magoados com a igreja. Quebraram seu relacionamento com Deus. Há muitas pessoas dentro da igreja hoje que precisam se arrepender por não terem um relacionamento com Deus. Precisam se arrepender por viver uma vida religiosa. Talvez você que está me ouvindo aqui nessa noite esteja vivendo uma vida religiosa. Você vai para os cultos, mas você não se relaciona com Deus. Tem muito tempo
que você não ouve mais a voz do Espírito Santo. Tem muito tempo que você não é usado pelo Espírito Santo, porque você não está mais sensível à voz dele. E as pessoas estão morrendo em tua volta, indo para o inferno, porque você não está andando no Espírito, porque você não tem uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tanto quanto nosso Deus chamar. Nós somos esses, aqui em Formosa do Rio Preto, que estamos bem longe dos dias dos apóstolos, mas a promessa é para nós também, sermos cheios do Espírito Santo. Atos 5, verso 29 diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Porém Deus, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, bem assim como o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Arrependimento e obediência. Peçam e vocês receberão aquilo que pedirem. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta se abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Qualquer um que procura, acha. Se vocês baterem, a porta será aberta. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Se coloque de pé, meu irmão. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, você ouviu a palavra, você não precisa esperar. A promessa já foi liberada sobre a sua vida. O Espírito Santo já está aqui. Ele já está pronto para batizar você. Por isso, nesse momento, nós vamos agora convidar, cadê os voluntários da Missio Dei para ficarem aqui na frente? Voluntários Missio Dei, por favor. E você que está aí, que deseja ser cheio do Espírito Santo, nós vamos te dar essa oportunidade agora. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, ou quem sabe você já é batizado no Espírito Santo, mas por algum motivo, há muito tempo você não é renovado na presença dEle. Eu quero convidar você para vir aqui à frente agora. Fica aqui nesse espaço. Faz uma fileira aqui para dar um espaço para a gente. Pode vir, você que quer ser cheio do Espírito Santo. Eu acho que vocês não entenderam a mensagem dessa noite. Deus quer que você seja cheio do seu Espírito Santo. Eu vou pedir para que vocês também, vamos tirar essas cadeiras do local, vamos dar espaço para todo mundo, porque essa noite o Espírito Santo vai se mover com liberdade aqui nesse lugar, amém? É noite de batismo do Espírito Santo. E você que quer ser cheio do Espírito Santo, você que quer obedecer ao Espírito Santo de Deus, venha para receber o seu batismo, porque essa noite Ele quer batizar você com a sua presença. Deus quer uma igreja pronta, preparada, para saquear o inferno aqui nessa cidade, e nas cidades aonde Ele te enviar. Então você que quer o poder de Deus, você que quer ser usado por Deus, venha. Podem tirar as cadeiras aí, vamos recuar essas cadeiras, porque agora é momento do Espírito Santo manifestar a presença dEle aqui neste lugar. Vamos lá, gente, vamos lá, gente. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, não importa a tua idade, o Espírito Santo do Senhor está neste lugar, amém? É o desejo dele batizar você. Você quer ser batizado? Sim ou não, igreja? Então, em nome de Jesus, você que está aqui na frente agora, eu quero que você agora, por um momento,
eu quero que você faça uma oração. Se você foi negligente com aquilo que Deus prometeu para a sua vida, se você colocou o Espírito Santo de lado e tem vivido uma vida religiosa, quem sabe você tem andado de uma maneira religiosa na sua vida e você fala assim: Senhor, eu me arrependo porque eu não te busquei mais, eu me arrependo, Deus, porque eu deixei as outras coisas ocuparem o meu coração. Eu quero que você use esse momento agora, faça uma oração, é sua, é pessoal, entre você e Deus. Fale com o Espírito Santo de Deus, fale: Espírito Santo, me perdoe. Espírito Santo, me perdoe. Espírito Santo, me perdoe. Espírito Santo, eu quero ser usado, eu quero ser usada. Eu quero que você comece a orar agora. Chore na presença do Senhor se for preciso, mas não deixe nada atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Em nome de Jesus, faça um clamor a Deus agora em arrependimento. E lembre-se, quando a gente se arrepende, Ele aceita e Ele te perdoa, e você está pronto para receber, para ser morada do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo de Deus. Você já é templo do Espírito, mas agora Ele quer usar esse templo para transbordar essas águas por onde você passar. Então, em nome de Jesus, eu quero que você agora levante as mãos aos céus, e num espírito só, eu quero que você comece a orar agora: Espírito Santo, vem. Repete assim: Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Fala: Espírito Santo, me batiza, me encha, me renove. E agora, nesse momento, a nossa equipe vai começar a orar junto com você. Nós vamos compartilhar aquilo que nós carregamos, assim como o apóstolo Paulo. Vamos lá, equipe, let's go team, let's go team. Em nome de Jesus, receba o batismo do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Espírito Santo, visita agora cada vida, em nome de Jesus. Comece a encher agora cada pessoa com a tua presença, com o teu poder, em nome de Jesus. Vamos lá, time, pode ajudar, pastores, podem nos ajudar também, pastores. Você que é pastor, nos ajuda também. Seja cheio, seja cheia do Espírito Santo agora. Seja renovado na presença do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. É noite de renovo, é noite de festa, é noite de celebração. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vem, começa a encher agora cada pessoa. Senhor, nós queremos mais de Ti. Senhor, nós queremos mais de Ti. Vem batizar crianças nessa noite. Vem batizar crianças nessa noite. Espírito Santo de Deus, mova-se nesse lugar. Enche esse lugar, Espírito Santo. Senhor, nós voltamos para a Tua presença. Senhor, nós queremos estar na Sua presença. Nós não queremos fazer isso pela nossa força, mas nós queremos ganhar as almas na força do Teu Espírito. Espírito Santo, sopra, sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito. Seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Sopra Espírito Santo de Deus neste lugar. Nós queremos ver esse lugar inundando da Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aonde você estiver agora, receba o toque do Espírito Santo de Deus. Receba o toque do Espírito Santo de Deus. Deixe o Espírito Santo fluir através de você agora. Deixe o Espírito Santo fluir através da sua vida agora. Comece a clamar a Ele. Comece a declarar o seu amor a Ele. Declare o seu amor ao Espírito Santo. Diga assim: Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu te desejo. Espírito Santo, eu quero a Ti mais do que qualquer outra coisa na minha vida. Seja cheio, seja cheia, seja cheia da presença de Deus. Receba renovo, receba renovo, receba esperança, receba cura no seu corpo agora, em nome de Jesus. O Espírito Santo toca vidas agora. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo agora. Aonde você estiver, se você é batizado no Espírito Santo,
Comece a orar em línguas agora. Comece a orar um novo cântico espiritual agora. Receba línguas. Receba o dom da profecia. Receba receba novas línguas nessa noite. Receba novas línguas nessa noite. Novas línguas agora. Vem, Espírito Santo. Toca, 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 toca. Vai tocando cada vida agora, Espírito Santo. Vem sendo cheio. Vem sendo cheio. Rodrigo, vem. Seja cheio, seja cheia, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui te enchendo nessa noite. Seja cheio agora, seja cheio. Receba renovo agora. Receba a unção. A unção de Deus está descendo sobre você agora. Seja cheio, seja cheia, seja cheia agora. Seja cheio agora. Receba unção, receba unção, receba unção, receba unção, receba unção, receba unção de Deus. Ela está descendo sobre a tua vida. Ela está descendo sobre a tua alma agora. Ela está descendo sobre a tua alma agora. Seja cheia do Espírito Santo aí. Seja renovado agora. Você que não falava mais em línguas estranhas, seja renovado agora. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. A plenitude de Deus está descendo. Enche, Espírito Santo, a tua igreja nessa noite. Enche as nossas crianças. Enche as nossas crianças. Enche as nossas crianças do teu Espírito. Enche do teu Espírito. Enche do teu Espírito. Crianças, receba o poder de Deus agora. Receba o poder do Espírito Santo. Crianças, sejam cheias do Espírito Santo. Sejam cheias, 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 cheias do Espírito Santo agora. Receba poder, minha filha. Receba poder agora. Receba poder sobre a tua vida. Receba unção. Receba unção. Receba unção. Poder. Crianças, sejam cheias. Nossos jovens agora. Nossos jovens. Nossos jovens. Sejam cheios. Sejam cheios. Sejam cheios. Sejam cheios. Sejam cheios. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios da presença do Espírito Santo. Os nossos pastores recebam poder agora para um novo mover do Espírito Santo sobre essa cidade. Poder do Espírito Santo agora sobre os pastores da nossa cidade. Para um novo tempo de avivamento, um novo tempo de avivamento, um novo tempo de avivamento. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio mesmo, meu filho. Seja cheio, seja cheio, Jesus amado. Eita, Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Aonde houver um crente buscando a presença de Deus, renova ele, Senhor. Enche ele. Aonde que tem um crente agora que quer ser cheio, que quer ser renovado, que quer ser poderoso para fazer sinais, prodígios, maravilhas. Seja cheio. Não pare, não pare. Continue clamando, continue orando, continue aclamando. Abra a sua boca, clame, clame, ore, 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 ore que ele vem, ore que ele vem, ore que ele vem, ore que ele vem, ore que ele vem. Olha ele aí, olha ele aí. Seja cheia do Espírito Santo. Seja cheio. Olha o Espírito batizando aí. Olha o Espírito curando aí. Olha o Espírito Santo. Olha o Espírito Santo. Eu não tenho descanso. Seja cheio do Espírito Santo. Eita glória. Seja cheio. Deixa queimar, deixa queimar, deixa Olha. queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. É isso
mesmo, minha filha. Seja cheia, seja cheia, seja cheia. Olha aí, Jesus batizando as crianças com o Espírito Santo. Seja cheia, 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 cheia no poder. Receba unção sobre a tua vida. Receba poder. Receba autoridade agora. Receba autoridade agora. A unção de Deus está neste lugar. A unção de Deus não é para o ginásio, não é para as cadeiras. A unção é para a igreja. É para a igreja. Igreja de Jesus Cristo, seja cheia do Espírito Santo. Aleluia, é isso mesmo. Deus está renovando os nossos irmãos agora. Deus está renovando os nossos irmãos agora. Deus está renovando. Ah, pastor, eu já estou velho e cansado. Receba poder agora. Deus renova os seus ossos. Deus renova os seus nervos. Deus renova a sua voz. Deus renova a sua garganta. Deus renova as suas pernas, os seus braços. Enche, Deus. Enche, Deus. Enche. Enche do teu Espírito Santo. Aleluia. 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 Enche, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Enche. Gastarei minha vida aos teus pés. Enche. Dá sua mão aqui, filho. Pode tocar que Deus vai batizar com o Espírito Santo agora. Anda aí. Toque agora, Deus vai batizar com o Espírito Santo. Aleluia. Você que já está cheio aí. Você que já está cheio aí, ministre sobre a pessoa que está do teu lado. Deus te deu autoridade agora. Agora ministre sobre as pessoas que estão do teu lado aí. Estenda a tua mão sobre elas agora e ministre o poder do Espírito Santo. Ministre agora, vai incendiar esse negócio agora. Vai incendiar esse negócio agora. Você vai pegar a autoridade que Deus te deu e vai ministrar sobre a vida das pessoas. Faça como a nossa equipe está fazendo aí, ó. Faça. Estenda a tua mão e ore por alguém que está do teu lado aí. Olha por alguém que não está chorando ainda. Ora por alguém que ainda não recebeu a plenitude. Há uma unção de Deus renovando a igreja de Formosa do Rio Preto. Aleluia. Aleluia. Quem está do lado de fora não está entendendo nada. Mas quando vocês saírem daqui nessa noite, eles irão entender o que Deus está fazendo nesta cidade. Pela oração dos santos, pela oração dos pastores, pela oração das santas mulheres de Deus. Meu Jesus amado, incendiou o negócio. Incendiou. Queima mesmo, Jesus. Queima com fogo. Com fogo. Receba fogo. Receba poder. Receba autoridade. Receba cura. Receba cura. Receba milagre. Receba milagre. Receba milagre. Receba milagre. Onde havia enfermidade, está sendo queimada agora pelo poder do Espírito. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Deixa queimar, 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 deixa queimar.
O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus está nesse lugar. E quem ainda não foi batizado, levanta suas mãos. Levanta suas mãos e receba o toque do Espírito Santo agora. 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 Sopra Espírito Santo nesse lugar. Sopra vento do Espírito Santo. Sopra Espírito Santo nesse lugar. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do fogo do Espírito agora. Agora. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. A gente vai fazer um ato profético aqui agora nesse lugar. Continua marcando, batera. Não para não. A gente vai fazer um ato profético aqui nesse lugar. Eu vou contar até 3. E no 3, você vai botar para fora. Você vai rugir como um leão. Você vai dar o mais alto grito que você já deu na sua vida. Você vai destravar aqui nessa noite. No 3, levante suas mãos. Levante suas mãos, todo mundo. 1. Senhor, nós somos gratos a Ti por essa semana. Nós somos gratos a Ti por ter nos trazido aqui para pegar nas mãos dos pastores e da igreja de Formosa do Rio Preto. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito nessa cidade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas escolas, com os jovens, professores e todas as pessoas que têm nos acompanhado nas escolas dessa cidade. 2. Nós declaramos que daqui sairão pessoas cheias do fogo do Espírito Santo. E nós declaramos que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. 3, 3, 3, 3, 3. Chega lá, cheios. Sejam cheios do Espírito Santo. Vamos, vamos, vamos. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, larará, 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 larará. Seja cheio do Espírito Santo. Não pare de orar, não pare de clamar. Ah, não, não, isso é muito pouco ainda. Para impactar essa cidade precisa de mais. Mas, porque já parou de glorificar, porque já parou de adorar. Adore, 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 adore. Adore, tem unção ainda, tem poder ainda, tem fogo ainda, tem autoridade. O azeite não para, o azeite não para, a unção não para, não para, não para. Olha as crianças aqui, ó, um monte de criança batizada com o Espírito Santo aqui na frente. Aleluia. Cadê as crianças? Todas as crianças, vem aqui para frente. Vem aqui para frente, todas as crianças que estão aí atrás. Aleluia. Todas as crianças que estão aí atrás. Todas as crianças, aquelas crianças que estão lá atrás. Chama todas as crianças, todas, todas. Se tem uma coisa que o inimigo tem atacado é as nossas crianças. Mas Deus está capacitando elas hoje com fogo, com poder, com autoridade. Todas as crianças, vamos, Pai, traz a sua criança. Aleluia, aleluia, glória a Deus,
Agora eu quero pedir para vocês que estão aqui na frente, que estão cheios do Espírito Santo, vamos tocar essas crianças agora. Aleluia! Meu Jesus amado. Venha, venha, venha. Vamos tocar essas crianças. Vocês já estão cheios do Espírito Santo. Passa aqui, ó. Toca essas crianças aqui, ó. Do poder que está na tua vida vai passar para eles. Do poder que está na tua vida vai passar para eles. Toque essas crianças. Toque os jovens aí. Vai. Eita Jesus, olha aí, ó. Olha aí, ó. Aleluia. Eita glória. Em nome de Jesus, Senhor. Enche as nossas crianças do teu Espírito Santo agora. Enche as nossas crianças do teu Espírito Santo. Crianças, sejam cheias. Sejam cheias. Sejam cheias. Sejam cheias do Espírito Santo. Sejam cheias do Espírito Santo agora. Sejam cheias. Coloque as mãos sobre as crianças. Coloque as mãos agora. Eia, xerabaçunderecai. Seja cheia. Crianças, sejam cheias do Espírito Santo agora. Guardadas pela mão do Todo-Poderoso, vocês estão agora. Guardadas pela unção de Deus. Guardadas pelo poder de Deus. Guardadas pela glória de Deus. Guardadas pela unção. Guardadas pela potência, a mão de Deus. Guardadas pela poderosa mão de Deus. As nossas crianças não serão tocadas pelo diabo. Elas serão cheias, 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 cheias. Aleluia. 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 A Bíblia diz que os nossos jovens seriam profetas. Eles não seriam drogados, viciados, abominados por Deus, não. Eles seriam profetas. Cadê os nossos jovens? Não vai ser completo o negócio aqui hoje. Cadê os nossos jovens? Os nossos jovens serão profetas. Se tem pai que falou alguma palavra contra o filho, se arrependa agora e peça perdão para o teu filho, porque Deus está enchendo os nossos jovens aqui agora. Meu Jesus amado. Aleluia. Aleluia. Jovens, feche os vossos olhos. Escutem, jovens. Agora vocês vão abrir a boca. Não quero ver jovem de boca fechada aqui não. Os jovens vão glorificando e o poder de Deus vai descendo sobre a vida de vocês. E tudo que não era de vocês vai sair agora em nome de Jesus. Vai sair agora porque a presença de Deus vai encher. Eita glória, olha ali no meio, ó. Eita coisa linda, olha ali, Eduardo, ó. Ó Deus enchendo os nossos jovens ali, ó. Olha Deus enchendo os nossos jovens aí, ó. Jovens, vocês são profetas. Receba a unção de profeta. Receba poder de profeta. Ei. Coisa mais linda. Jovens pregadores, jovens cantores, jovens missionários, sejam cheios, meu Deus. Sejam cheios. Sejam cheios. Eita, Jesus, olha aqui, ó. Eita, aleluia. Jesus. Orem pelos jovens e ponham as mãos sobre eles aí. Essa moça aqui, ó. Essa aqui. Essa é ela, chama ela pra mim. Filha, olha aqui pra mim. Receba poder sobre a tua vida. Receba autoridade sobre a tua vida. Receba unção, ó. Receba. Ah, chorabacandarabassuricandarabá. Eita glória. Aleluia. Tem mais jovem aí querendo ser cheio do Espírito Santo? Tem mais jovem aí, ó. Tem um jovem aqui, ó. Tem um jovem aqui, ó. Receba, meu irmão. Tem mais jovem aí, tem mais jovem. Tem unção ainda. Tem poder ainda. Tem mais jovem aí, ó. Receba poder sobre a tua vida. Há uma unção.
nossos pastores aqui da cidade. Levanta as mãos assim, ó. Quem sou eu? Mas há uma autoridade de Deus para dizer para os pastores dessa cidade aqui, ó. A unção de Deus que está vindo sobre o ministério de vocês, não é só porque nós estamos aqui, não. É porque tem homens de Deus e mulheres de Deus nessa cidade. Receba poder. Receba, pastor. Receba poder do Espírito Santo para viver o que vocês ainda não viveram, para viver coisas sobrenaturais, de salvação, de milagres, de cura, de libertação. Vai faltar igreja. Vai faltar igreja. A festa do inferno está vindo aí, mas hoje é festa do céu. É festa do céu. É festa do céu. Receba poder. Eita! Ah, Jesus! Ei! Meu Jesus amado, é o Espírito Santo que está fazendo isso. É labaredas de fogo juntas aqui, ó. É tochas acesas. É unção. Eita Deus! Coisa linda, ó. Nossos pastores sendo renovados. Escute aqui, igreja. Olha a quantidade de crianças batizadas com o Espírito Santo aqui na frente. Deus está levantando uma geração de profetas aqui nesse lugar, uma geração de evangelistas aqui nesse lugar. As escolas dessa cidade nunca mais serão as mesmas, porque o Senhor vai usar cada uma dessas crianças nessas escolas. Pastores, líderes, pais, nós temos visto crianças orando por criança nas escolas, e nós acabamos de contemplar o Espírito Santo enchendo essas crianças. Invista nas crianças da tua cidade, invista nas crianças da tua igreja, equipe elas, discipule elas, mostrem para elas o caminho, como fazer, porque agora elas estão cheias do poder do Espírito Santo de Deus, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Senhor Jesus, Tu és maravilhoso. Nós queremos Te agradecer, Senhor Jesus, pela Tua presença poderosa aqui no nosso meio. Jesus, obrigado, porque há uma geração que não vai ser perdida. Há uma geração que não irá se perder. Obrigado, Espírito Santo, por nos colocar de volta no Teu caminho. Obrigado, Espírito Santo, por habitar em cada um de nós. Nós queremos Te convidar, Espírito Santo, saia pelas ruas dessa cidade nessa noite, toque todas essas pessoas dessa cidade, que pessoas tenham sonhos, que pessoas tenham visões e sejam atraídas pela Tua presença, Pai. A Tua igreja ora em concordância nessa hora. Espírito Santo, visita os 4 cantos de Formosa do Rio Preto, e aonde houver um perdido, traga os perdidos, encha eles, ó Deus, da Tua presença também. Mas nós Te glorificamos, ó Deus, pela vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, essa geração que o Senhor está levantando, a geração que vai glorificar o Teu nome, a geração que vai continuar o Teu chamado aqui neste lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Igreja, exalte a presença do Rei. Comece a exaltar: o Rei está aqui. O Rei Jesus está aqui neste lugar. O Seu trono está sendo colocado agora sobre essa cidade. Nós estamos Te entronizando, Jesus, e nós clamamos a Ti agora, Senhor Jesus, conquista essa cidade, Jesus. Conquista essa cidade, Jesus.
Formosa do Rio Preto não vai ser conhecida pela vaquejada, não. Formosa do Rio Preto vai ser conhecida por ser cheia do Espírito Santo. Por ser cheia do Espírito Santo. Senhor, hoje nós derrubamos os bezerros de ouro. Nós estamos destruindo o bezerro de ouro. Porque aqui nessa cidade só existe espaço para um Deus. E o teu nome é Jesus. Espírito Santo, obrigado por essa noite. Leva-nos em paz. Leva-nos cheios do teu Espírito. E que amanhã, meu Deus, que essa igreja, Pai, que ela não tenha vindo aqui apenas em busca de entretenimento. Que isso não seja uma emoção passageira, mas se é o teu Espírito agindo agora no coração desse povo, que amanhã cada pessoa que recebeu a visitação do teu Espírito venha participar dessa cruzada como um voluntário, para ministrar, Senhor, essa presença no coração de outras pessoas. Despede-nos em paz e obrigado por tudo nessa noite, Espírito Santo. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Glória a Deus.